O Burkina Faso acaba de tomar uma decisão que está causando repercussão internacional. O governo de transição liderado pelo capitão Ibrahim Traoré anunciou a suspensão do Project Target Malaria, uma iniciativa financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates e pelo Open Philanthropy e outras organizações europeias. Segundo o comunicado oficial divulgado em 22 de agosto de 2025, todas as atividades do projeto no país foram encerradas. A medida segue decisão tomada em 18 de agosto, quando todas as estruturas contendo mosquitos geneticamente modificados foram colocados sob lacres oficiais e os exemplares serão destruídos de acordo com protocolos rigorosos. O governo destacou que os mosquitos machos geneticamente modificados liberados no vilarejo de Burkina Faso, na região de Quirico, foram cuidadosamente tratados pelos serviços técnicos competentes. Mais do que uma decisão científica, trata-se de um ato político histórico. Ibrahim Traoré vem reiterando que não confia nas grandes fundações e instituições ocidentais, acusando-os de tratar a África como laboratório de experimentos que jamais seriam realizados nos países do norte global. Para ele, aceitar o Target Malaria seria abrir mão da soberania nacional em favor de interesses externos. O capitão afirma que Burkina Faso não será cobaia do Ocidente e que a saúde e a ciência do país devem ser decididas por africanos e não por instituições estrangeiras. O Target Malaria teve início em 2005 como um projeto universitário de pesquisa. A partir de 2012, expandiu-se para formar uma rede internacional de cientistas especialistas em ciências sociais, regulatórias, comunicação e avaliação de riscos com profissionais da África, Europa e América do Norte. Foi nesse mesmo ano que o projeto estabeleceu presença em Burkina Faso, aproveitando um ambiente regulatório considerado mais flexível e um governo interessado em soluções inovadoras. O objetivo central do projeto era reduzir a transmissão de malária usando mosquitos geneticamente modificados, especialmente machos incapazes de transmitir a doença. A técnica chamada Gene Drive promove a passagem de características genéticas específicas para quase toda a descendência, diminuindo progressivamente a população de mosquitos transmissores. Na teoria, isso reduziria os casos de malária no país, que continua entre os mais afetados do mundo. Apesar da justificativa científica, o projeto sempre gerou polêmica e resistência. Organizações da sociedade civil, ambientalistas e pesquisadores africanos questionavam os impactos ecológicos de eliminar ou reduzir drasticamente espécies de mosquitos, alertando para consequências imprevisíveis no ecossistema. Além disso, houve coincidência entre a presença de mosquitos geneticamente modificados e o aumento de casos de malária entre 2019 e 2021, o que reforçou a desconfiança sobre os reais efeitos do projeto. Muitos críticos acusam o Target Malaria de representar uma força de colonialismo científico em que a África é usada como campo de testes para tecnologias que não seriam aceitas nos próprios países desenvolvidos. A decisão de Traoré, portanto, é vista como uma afirmação de soberania, rejeitando pressões externas e reafirmando a autonomia do país em decidir sobre sua própria saúde pública. Com o encerramento do projeto, Burkina Faso enviou uma mensagem clara. O país recusa-se a ser um laboratório para interesses ocidentais, priorizando soluções africanas para problemas africanos. Traoré reforça assim seu perfil de líder pan-africanista, crítico à dependência estrangeira e estabelece um precedente que pode inspirar outras nações do continente. Ainda que elogiada por parte da população e de movimentos de soberania, a decisão também gera grande debate. Especialistas alertam que a suspensão do projeto pode atrasar avanços no combate à malária, doença que continua a vitimar milhões de pessoas na África subsaariana, incluindo dezenas de milhares apenas em Burkina Faso, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Independentemente das críticas, a ação de Traoré representa um marco histórico.
Ao encerrar o projeto Target Malária, o Burkina Faso reafirma seu compromisso com a autonomia científica, a soberania nacional e a proteção do povo, marcando um capítulo que certamente será lembrado na história contemporânea da África. É isso, Ibrahim Traoré não para, ele simplesmente está a fazer acontecer. Agora, mais uma das suas decisões que impactou o mundo. Na semana passada, ou esta semana, se eu não me engano, nós falamos da questão da expulsão da representante das Nações Unidas em Burkina Faso por ter publicado um relatório que não agradou o governo de Burkina Faso. E, de certa forma, não passou por uma comissão ou não se discutiu o relatório, simplesmente a ONU fez o relatório, aprovou e publicou o relatório e o governo de Burkina Faso não gostou e tomou essa decisão de classificar essa representante das Nações Unidas como persona não grata. Hoje, Ibrahim Traoré, no dia 18, decide encerrar aquilo que são as atividades do Target Malária, um projeto que visava colocar mosquitos modificados geneticamente para poder combater aqueles mosquitos que são responsáveis pela transmissão da malária. Um projeto que inicialmente Burkina Faso fez parte desde 2012, mas que agora está completamente encerrado. E é uma situação que gera muita confusão e realmente é complicado, né? Porque o que acontece é que depois de implementar esse projeto em algumas províncias ou algumas regiões de Burkina Faso, não houve a tal redução significativa da malária. E para Traoré, isso, na sua perspectiva, estão a usar a África como se fosse um laboratório de experimentos que não podem ser feitos em outros lugares. É uma situação bem complicada mesmo. É uma situação que mostra que Burkina Faso não está para brincadeiras e Burkina Faso preza pela sua própria autonomia científica. Eu gosto muito de... os cientistas têm que colaborar, né? Nós sabemos muito bem disso, mas que às vezes existem algumas ações que acontecem, principalmente em países pobres, que não têm agradado a muitos, né? Mas essa decisão de Traoré, eu queria que vocês destrinchassem isso. Será que é justo testar esse tipo de tecnologias aqui na África, ou pudesse testar, escolher-se uma região específica, ou sei lá como é que pudesse fazer para evitar isso? Ou para Traoré, isso não passa de um projeto que não dá nenhum resultado e que simplesmente era só um teste para usarem a África como cobaia. E Burkina Faso, como tem uns índices super elevados de malária, sofre muito com essa questão. Então foi essa ideia da Fundação Bill e Melinda Gates, são os principais nisso, né? Falamos de questões de investimento para poder ajudar na redução desta doença, que é uma doença que mata muito na África, e por conta do clima e etc, tantas coisas que favorecem a proliferação de mosquitos, assim que e principalmente em zonas africanas, África subsaariana e etc, lugares quentes, né? Mas essa questão nos faz refletir muito sobre qual é o limite da ciência e se realmente esses mosquitos já estavam aprovados. Se foi implementado, eu quero acreditar que já estão aprovados. Mas para Traoré, o fato de não ter sido eficaz essa questão de implementar esse projeto é que acabou fazendo com que ele tomasse essa decisão. E também a África deve ser soberana cientificamente, mas é questão que a ciência é uma colaboração entre vários cientistas, mas é verdade que o próprio país deve ter, uma estrutura científica que seja capaz de produzir seu próprio conhecimento e produzir suas próprias soluções para seus próprios problemas, né? Mas isso parte também de melhorar a academia, melhorar tantas coisas que a África precisa neste momento, porque a educação é extremamente importante, principalmente nessa questão de avanços científicos. Eu falava anteriormente que já se desenvolveu muitas soluções aqui na África sobre essas questões científicas, olhar o que nós temos, qual é o problema e tentar resolver o problema com base naquilo que nós temos. Mas é verdade que a ciência custa caro, né? Não podemos negar isso.
isso, tanto que muitas vezes laboratórios precisam ser financiados para poder continuar pesquisas de grande porte, né? E países desenvolvidos investem milhões de dólares para poder ter esse avanço científico significativo. Mas Traoré disse hoje, não, esse projeto Target Malária tem que parar em Burkina Faso. Essa é a notícia que eu trago hoje, uma notícia que chocou algumas pessoas, mas outras também concordaram, porque acham que isso é uma forma de usar a África como laboratório de experimentos de cientistas do mundo. Você concorda com essa afirmação de Ibrahim Traoré, com essa decisão de Traoré de encerrar? Coloque nos comentários o que você acha, como a África pode desenvolver o seu setor científico. Vocês que trabalham na área de ciência, o que falta para o continente africano, na vossa opinião? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Vamos continuar sempre a informar. Então fique ligado, subscreva-se ao canal Verdades da África, faça parte dessa família para poder continuar a receber todas as informações. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.